e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Sentados, rezemos por um instante de silêncio, invocando o auxílio do Espírito Santo, pois só o Espírito pode dar-nos a graça de compreender a palavra. Rezemos pedindo sua ajuda. Amém. Nós somos muitos. Eu tirei a máscara para melhorar a comunicação para vocês. Eu peço que vocês façam um esforço, uma penitência
de conservarem com a máscara. Tirei-a em vista da qualidade do som. Também, enquanto rezamos, até 7:45, o Padre Sebastião está aqui no corredor, atendendo as confissões. Prepare-se melhor para celebrar a Páscoa com uma boa confissão. Não perca. Vamos lá. As leituras deste primeiro domingo da Quaresma põem a gente diante de uma meta: nossa relação com Deus. A qualidade da nossa relação com Deus. Qual é ou quais são os critérios que nós cultivamos e estabelecemos para manter o nosso vínculo com Deus? Jesus, no Evangelho, pegue aí, no seu folheto. Quem não pegou o folheto, lá na porta da igreja tem com a equipe, porque nós optamos por retomar o folheto hoje, em vista da importância do tempo da Quaresma, para que você tenha durante toda a Quaresma a meditação da palavra à altura. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, leamos, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Se você pegar a sua Bíblia em casa, voltou do Jordão, porque esta cena, ele no deserto, acontece imediatamente ao batismo de Jesus. Ele sai das águas do Jordão, tem aquela manifestação da epifania extraordinária, o céu abriu, o Espírito Santo desceu como um pombo, pousou sobre ele, do céu veio uma voz dizendo: este é meu filho amado, o escolhido, escutai. Daquela manifestação extraordinária, o texto fala que ele voltou do Jordão. E no deserto Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Então, o reforço do que move Jesus, o Espírito Santo. Essa é a base. Jesus aqui, neste texto, é apresentado como a figura tipo, modelo do homem e da mulher, diferente de Adão e Eva e diferente do povo de Israel. Adão e Eva que, na fartura e na abundância do jardim, não mantiveram a aliança e a fidelidade ao Senhor. Tem gente que não dá conta de viver e cultivar uma relação íntima e sadia com Deus, de fidelidade a Deus na fartura. Não tem? É só melhorar um pouquinho a vida, começa a fazer besteira. Assim Adão e Eva. Mas também o povo de Israel, que é conduzido por Deus da escravidão do Egito para a terra prometida, que corre leite e mel, tem até a alegria de colher os frutos do próprio trabalho, mas a fartura do Vale do Jordão, onde Jesus foi batizado, aquela fartura das colheitas feitas no pedaço de terra mais fértil do mundo, considerado por muitos estudiosos, por causa de Jericó, uma cidade de 8.000 anos, bem no final do Vale do Jordão, perto do Mar Morto, indicando que ali é uma das bases das plantações mais antigas e da organização do homem numa forma mais sedentária ao redor do Vale do Jordão, um pedaço de terra mais fértil do mundo. O povo de Israel, conduzido por Deus a uma terra que corre leite e mel, não deu conta de manter esta fidelidade. Jesus é aquele que é cheio do Espírito no Vale do Jordão, na fartura, e no deserto
também ele é conduzido pelo Espírito. No pior e no melhor, é o mesmo Espírito que o mantém. Você, quem te conduz a hora que você está na melhor? Quem te sustenta a hora que as coisas pesam? Na pior. Qual é o nível de fidelidade sua ao Senhor? Pronto. Vamos ver o desfecho? Versículo 2. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Toda a igreja? Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. 40 dias no deserto, sofrendo tentação do diabo. E a forma que ele escolheu para enfrentar o diabo e as tentações foi o jejum, não comer nada. Mas, uma hora, baqueou, sentiu fome. A parte das necessidades humanas, físicas, bateu mais forte, sentiu fome. E é exatamente quando a gente sente necessidade. Necessidade é diferente de desejo e de vontade, não é? É bem mais do que desejo ou vontade. Necessidade é coisa básica para sobreviver. E exatamente quando aparece a fome, é que aparece a pergunta na vida nossa: cadê Deus? Não é? Cadê Deus? O diabo aparece e faz essa pergunta para Jesus: cadê Deus? Vamos lá? O diabo disse, versículo 3: o diabo disse então a Jesus, brada a igreja: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Se és filho de Deus, primeiro erro do diabo, o tentador. Se és filho de Deus, faz o quê? Faz o quê? Manda. Se és filho de Deus, não manda. Faz o quê? Pede. Pede nada, obedece. Obedece. Não pede, obedece. Filho, obedece. Quando Jesus ensinou os apóstolos a rezar, falou-lhes: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Manda o Senhor. O Senhor é que manda. O diabo propõe um outro caminho. Manda você. Manda nas coisas. Torne-se árbitro da sua própria vida. O que Eva e Adão fizeram, não foi? Qualquer um que buzinar no seu ouvido, seja uma cobra, uma serpente, um escorpião, até o diabo que buzinar no seu ouvido, você vai. Se és filho de Deus, manda. O demônio, como nós, ele sabe da nossa fraqueza, como o povo de Israel, entra em nossa vida, como tentou entrar na vida de Jesus. O tentador busca tirar de Jesus a verdadeira identidade. Coloca em crise, em suspeição. Se és. Você não é o filhinho ungido que o papai do céu há poucos dias, há 40 dias, com voz no trovão, nas nuvens, disse: este é meu filho amado? Manda! O diabo busca tirar Jesus da verdadeira identidade, para seduzi-lo às falsas imagens de si, do Messias, que Jesus deveria ser, já como ungido, e ele já é, porque já foi ungido, já é o Messias instituído no batismo.
O diabo tenta substituir a verdadeira identidade de Jesus por uma falsa imagem de Messias. Um Messias que manda em pedra e faz pedra virar pão. A resposta de Jesus tem duas consequências. A primeira é a escolha dele. Jesus não mandou pedra virar pão. Eu estou incomodado com essa vela apagada. Acende uma vela, acende essa vela aqui, porque é para a gente contemplar a cruz. Precisamos ficar mais contemplativos da cruz. Eu quero muito que nessa quaresma a cruz tome o lugar que nada no mundo pode ocupar em nossa vida. Por isso a vela aqui. O diabo fala para Jesus: manda que pedra vire pão, para matar e satisfazer as suas necessidades. Nós estamos falando de novo de necessidade. Jesus sabe e ele responde o que ele responde. Jesus respondeu. O que está escrito aí? Jesus. A escritura diz, Jesus respondeu. Não só de pão vive o homem. Versículo 4. Jesus respondeu, a escritura diz. Não só de pão vive o homem. Jesus já dá uma dica para o diabo e para mim e para você. Quem é referência no que eu faço é a escritura e não você, bicho. Quem é referência para o que eu faço é a escritura, não é você, Gabiru, nem a minha necessidade, Gabiru. Meu comando é o que diz o Senhor. Levante a sua mão para o céu e diga comigo: Senhor Jesus, que também a minha vida seja dirigida por sua palavra e não por minhas necessidades e tentações. Amém. Amém. Jesus faz duas escolhas. A primeira escolha é, ao invés de transformar a pedra em pão, ele vai descer, aproximar-se dos pobres, dos caídos, dos pecadores, dos acusados, dos feridos, dos mutilados, dos condenados, e vai oferecer o seu corpo e o seu sangue para ser alimento de salvação para nós. Ele não transforma a pedra em pão para fazer cesta básica para ele. Ele faz do seu corpo e sangue o alimento para a nossa salvação. Amém? Amém. Essa é a primeira escolha de Jesus. Aproximar-se dos que têm fome de Deus. Porque não só de pão, não só de necessidade vive o homem. Nós não vivemos só de necessidade, nem só de desejo, nem só de vontade. Nós vivemos de uma realidade maior. E pedimos que o Senhor nos faça querer ter fome e sede de Deus. E é por isso que Jesus transforma o seu corpo, moído no sofrimento como um grão de trigo, macerado no sofrimento na cruz como uma uva pisada, oferece seu corpo e sangue para ser alimento, comida e bebida, para ajudar a gente a ter fome e sede, mas mais do que isso, intimidade com Deus. Mas Jesus, e pão? Como é que a gente faz para ter pão na fome? 2 caminhos. O primeiro, trabalha. Pega a pedra e não transforma em pão. Pega a pedra, faz canteiro, não é? Ajunta o esterco e planta trigo. Pega a pedra depois, moe o trigo, trabalha. Você tem inteligência, dons, potencialidades. Desenvolva essas habilidades e potencialidades. Trabalha.
Não espere um Messias que te dê uma vidinha medíocre, ganhando pão, e isso basta. Nós estamos num momento crítico da história do mundo. Ante o escandaloso mundo que nós organizamos, de 15 milhões de gente abaixo da linha da miséria, de 22 milhões de pessoas passando fome, nós aprendemos, e quem está no mundo e trabalha sabe a tragédia que nós estamos. Chegamos a um ponto de pensar que nessa vida basta ter um Messias que dê para a gente uma cesta básica, ou dê para a gente um dinheirinho que cai na nossa conta. A gente vai no mercadinho da vila, do bairro onde a gente mora, compra o mínimo e vive do mínimo, não tem? Não está assim? Eu conheço pessoas que me pedem para rezar para que elas arrumem emprego. Conheço pessoas que já arrumaram 8, 10 empregos. Não parei nenhum, sabe por quê? Porque quer ganhar o pão pronto. Prefere vegetar e aguardar a cesta básica pronta. 2 saídas para a fome: trabalha. A outra saída, sejamos solidários e partilhemos uns com os outros. O remédio tem para a fome, Jesus já deu. Ao criar o mundo, um Éden, para Adão e Eva ter fartura de tudo, para o povo prometido caminhar para uma terra que corre leite e mel. E nós aqui no Brasil temos uma terra que corre muito mais do que leite e mel. Nós temos uma terra que corre tudo. A fartura. O diabo não quieta. Vamos lá? Versículo 5. O diabo levou Jesus para o alto. Juntos, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: brada, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Mentira. Mentira. Os bens deste mundo foi Deus que criou, não foi? A terra, a água, as plantas, os animais, o alimento, o sustento nosso, foi Deus que criou. E Deus não delegou e nem deu para o diabo administrar, e quem quiser chega nele e pede não. Mentira, ele é o pai da mentira. Os bens deste mundo, Deus os criou. A questão é que os bens deste mundo, nós não fomos destinados para sermos dos bens deste mundo. E nem os bens deste mundo conseguirem nos dominar, e nem a gente viver só para dominá-los. Nós fomos projetados para uma realidade maior. E o demônio quer tirar de nós esta realidade maior. Por isso ele diz, versículo 7, leia: portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Versículo 8, Jesus respondeu, brada: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A relação de Jesus com os bens deste mundo não são as necessidades, não são as ambições, não são os desejos, mas a Escritura diz. Como é que eu devo me relacionar com os bens deste mundo? Ainda que trabalhando muito e conquistando os bens deste mundo, como é que eu preciso relacionar-me com eles? Valer a palavra de Deus, meditar a palavra. Ela vai regular a qualidade ética, moral, espiritual sua com os seus bens. Amém? Amém. Deixe que elas decidam. Nós nos tornamos uma sociedade escrava de 2 modelos de materialismo: o materialismo marxista
do Estado totalitário que manda em tudo e dá para a gente o que ele acha que deve dar, e o materialismo consumista, em que também o Estado dá uma rendinha para nós, um dinheirinho para a nossa conta, ou arranca impostos de muitos que trabalham, pega esse imposto e dá para quem não tem bens, dá uma quantidade e diz a ele, a ela: deixa-me no poder, porque eu te darei o que você precisa para viver. Está assim ou não? Desde o Império Romano, o mundo é governado por pão e circo. O pão, a primeira tentação. As ambições do poder, dos bens deste mundo, a segunda tentação. E para alcançar os bens deste mundo sem trabalhar, só tem um meio: a desgraça de adorar Satanás. Só tem um meio sadio de possuir os bens, trabalhando. Os outros meios são enganosos e levam-nos a adorar Satanás. Escravizam-nos, dominam-nos. Jesus reage diante de Satanás, que tenta apresentar para Jesus uma coisa muito importante: instrumentalizar Deus para os próprios interesses, dando mais importância ao sucesso ou aos bens materiais. O tentador é fingido, diz Bento XVI. O tentador não impele diretamente para o mal, mas para um bem falso, levando você a crer que as realidades autênticas são o poder e o satisfazer as necessidades primárias. Isso é que é o mais importante nessa vida: o poder e ter aquilo que é necessário para satisfazer necessidade primária: pão, comida, roupa, moradia. Deste modo Deus torna-se, diz Bento, secundário. Deus é reduzido a um meio. Ele desaparece. É a teologia da prosperidade ou a doutrina da retribuição dos irmãos protestantes e de alguns pregadores católicos sobre o dízimo. Vem, dá o dízimo, que a bênção vai vir e você vai ganhar tudo. Todo mundo aqui já viu, algum dia, aqueles programas para os depressivos endividados da madrugada, não é? Olha o que era a vida desse irmão aqui antes dele dar o dízimo nessa igreja. Como é que era? Era uma desgraça, morava na casa da minha sogra, morava na casa dos meus parentes, não é? A pobre da sogra sempre lembra. Era o pior da minha vida, morava na casa dela. E hoje, que você está aqui, como é que é? Parece o diabo. Os pregadores, muitos de nós pregadores, parecemos o diabo mostrando os bens deste mundo e a sua glória. Não parece? A ilusão dos bens. Primeira proposta: transforma a pedra em pão. Jesus escolhe transformar o seu corpo e o seu sangue em pão e bebida de salvação. Segunda proposta: ter os reinos deste mundo e tudo isso ser teu. Jesus escolhe, ao invés de ter tudo, dar tudo, dar todo. É diferente? É diferente, igreja? Terceira proposta de Satanás: o bicho não quieta. Nós às vezes quietamos, mas o tinhoso, ele é tinhoso. Vamos lá? Agora é o circo. Teve o pão, teve a ilusão do poder e agora a ilusão do circo. Versículo 9. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, fez uma excursão religiosa com Jesus. Esse bicho é esperto. Foi? Levou Jesus em Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo
e lhe disse, brada a igreja, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. espere lá. Se és filho de Deus, pela segunda vez, atira-te daqui abaixo. E o bicho é tão esperto que ele dá um curso de Bíblia para Jesus. Ele pega o Salmo 90 e ensina Jesus o Salmo 90. Vamos lá? Porque a Escritura diz, vamos? Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E olha que o diabo parece um pregador entusiasmado. O versículo 11, ele empolga e ainda diz assim, e mais ainda, Eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. é a primeira vez que o diabo cita a Bíblia. Jesus já citou 2 vezes. Ele citou a Bíblia para convencer Jesus de fazer o contrário. O Salmo reza para que a gente confie e coloque a vida da gente nas mãos de Deus, mesmo nas piores horas. Jesus, diferente da proposta de Satanás, pular lá de cima para ver se anjo vem protegê-lo, o filhinho mimado do papai, da mamãe, que vai sempre na escola para dizer que meu filho não fez isso não, né? É isso que o diabo propõe, fazer de Jesus um filhinho mimado, atira, vamos ver se seu pai e sua mãe te socorre. Jesus reage bem diferente. Aqui a proposta é no templo, é na religião, é transformar a religião em circo. Transformar o ambiente da sua experiência de fé em lugar de distração. Você vai, distrai, canta, louva, bate palma, arrepia, chora, emociona e volta para casa. É o lugar da distração. Quantos de nós entramos e saímos do templo se perguntar o que Deus nos diz, a gente não sabe. O templo se transformou no lugar da distração. Eu gosto sempre de dizer para as mães, quando uma criança perde a capacidade, às vezes demora, mas o templo, é preciso que o templo seja um lugar, eu brinco com as mães, onde a criança ou experimenta a ternura de Deus, ou dorme no colo da mãe. Mas a inquietação da criança é proporcional ao medo que ela tem de Deus ser Deus na vida dela. E quem passa isso para ela não é o capeta não, é o pai e a mãe. Com uma vida errada, com a vida mal educada na relação com Deus. Jesus é convidado a ser um religioso aventureiro. Ah, eu gosto demais de Deus, nossa, eu tenho fé demais, nossa, eu não posso ver a natureza que eu começo a chorar. Não, eu não vou na igreja não, porque a igreja não me ajuda em nada, o templo não me ajuda mais a rezar. Hoje, quando eu quero experimentar Deus, tem uma cachoeira que eu vou para lá, fico lá quietinho, na minha fazenda, na minha roça, na praia, é lá que eu experimento Deus. Isso existe? Não? Isso não existe não? Sim. Quem pensa que religião é aventura, distração. Esses dias eu vi uma cantora gospel, dessas top aí, que já ganhou fortuna, dizendo que a música gospel, as bandas levando a juventude ao frenesi na excitação do louvor, do pular, do chorar, do emocionar, tirou dos crentes, a cantora gospel falando, a capacidade de escutar Deus e obedecer Deus. Cuidado, aqui é o lugar onde é posto à prova se és filho de Deus. Atira-te. Jesus responde o quê? Vamos ver? Jesus não teve dúvida, versículo 12. Jesus, porém, respondeu, brada. A Escritura diz:
não tentarás o Senhor teu Deus. Espere lá. Olhe para a cruz. As tentações fazem parte da descida de Jesus à nossa condição humana. Ele foi convidado a pular lá do alto do templo num abismo, mas ele escolheu salvar-nos do abismo do pecado. Ao invés de pular do alto do templo para ver se anjo viria segurá-lo, Jesus percorreu até ao fundo, uma descida, um abismo até a morte, morte de cruz, até a mansão dos mortos. Ele foi ao extremo da dor e da solidão do homem sem Deus, da mulher sem Deus. Desta maneira, ao ser sepultado e ao terceiro dia ser ressuscitado pelo poder de Deus, Jesus, lá no abismo da mansão dos mortos, antes de sair do túmulo, foi até o nosso primeiro pai Adão, nossa primeira mãe Eva, estendeu-lhe as mãos e diz: nenhum homem, nenhuma mulher criado por Deus nasceu para não ser filho de Deus, nasceu para isso aqui, para a mansão dos mortos. Levanta tu que dormes, vamos embora para o céu. E assim começou a redenção. Esse é o abismo que ele pulou. Esse abismo. Não é um aventureiro da religião, um empolgado das excitações religiosas. Minhas rezas, minhas devoções, tudo que eu peço, eu ganho. Não. Tudo que Deus quer de mim, eu ofereço sem medo, ainda que nas piores privações e provações, como Jesus fez. Amém? A cruz é por excelência o lugar. Olhe para a cruz. Jesus não se atirou no pináculo do templo. Ele não saltou para o abismo. Ele não tentou Deus, mas ele desceu ao abismo da morte, à noite do abandono, à exposição absoluta de abandono do homem e da mulher no pecado, para regenerá-los. Jesus sabe que o fundamento do mundo é o amor, e mesmo aí, onde ninguém pode ou quer experimentar esse amor, ele vai à mansão dos mortos. A terceira tentação mostra, portanto, aquilo que Jesus diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado para atrair todos a Ele. Bonito, né? Jesus é atirado na humilhação até quando foi levantado na cruz. O circo, o pão, o circo, a religião da distração e a ambição do poder. Nossa sociedade violenta, de homens violentos, ambiciosos, que tentam convencer-nos que os bens deste mundo, que o materialismo ateu do marxismo, ou o materialismo consumista desta sociedade compulsiva por comprar, vai resolver o vazio de nossa alma. Jesus, hoje, convida a mim e a você a dar um passo, a dar alguns passos na direção da Páscoa, a romper com tudo aquilo que arrasta-nos a querer viver uma vidinha medíocre, ter pão, ter poder e ter uma religião para distrair. É pouco. Ao propor
para Jesus os reinos deste mundo, Jesus nega a proposta de Satanás, morre na cruz para abrir para nós as portas do reino dos céus. É mais? É mais? Dê uma salva de palmas para ele, minha gente. Reage, minha gente. Brada. Satanás continua falando comigo e com você. Se você é filha, filho de Deus, para que se aguentar esse casamento desse jeito? Se você é filha, filho de Deus, para que jovem você ficar estudando desse jeito? Vai distrair, mata a aula. Isso existe, jovens? Se você é filho de Deus, vai curtir. Se você é filho de Deus, trabalhar do jeito que você trabalha e voltar para casa, entra naquelas portas que você tem alternativa das aventuras. Se és filho de Deus, vai curtir. Se és filho de Deus, se aproprie dos reinos deste mundo. Você tem direito de pegar, de corromper, ainda que sem esforço. Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão, não trabalha não. Também hoje, nossa identidade de filha e filho de Deus é posto à prova, sempre é colocada à prova. E Jesus hoje quer dizer a mim, a você, o que ele disse ao Satanás: eu sou filho de Deus e vocês também são. Erguei-vos, reajamos, queiramos viver na dignidade de filhas e filhos de Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo com Jesus, apresente a Jesus tudo o que tem tirado e esvaziado a sua identidade verdadeira de filha e filho de Deus. Fale para Jesus que você aceita o que Ele ofereceu, o seu corpo, o seu sangue, a sua vida doada, o seu descer ao abismo da morte, para devolver a você a dignidade e a condição de filha, de filho de Deus. Aceite, acolha e renove no seu coração a aliança com Jesus. Reze, incline a cabeça, feche os olhos, reze piedosamente, renovando sua aliança. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Canta. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem transformar. Vem transformar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Fiquemos em pé. O meu falar.
Deixe a folha no banco. Eu senti Estenda as mãos para a cruz de eu Jesus. agir. Espírito Santo de Deus. Reze comigo, ou se você preferir, continue rezando do seu modo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, na cruz o Senhor provou na cruz o Senhor provou seu amor, seu amor, sua fidelidade ao Pai, sua fidelidade ao Pai, seu amor seu amor e sua entrega e sua entrega para nos salvar. para nos salvar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor transformou no sofrimento O Senhor transformou no sofrimento o seu corpo em alimento, o seu corpo em alimento, o seu sangue em bebida, o seu sangue em bebida, sua humilhação sua humilhação em doação em doação para me salvar. para me salvar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu acolho Eu acolho a entrega do Senhor, a entrega do a Senhor, oferta do Senhor. a oferta do Senhor. Eu creio com o coração Eu creio e com o coração e professo com meus lábios e professo com os meus lábios o Senhor o Senhor Jesus Jesus é meu único Senhor, é meu único Senhor, minha salvação. minha salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, faça a sua oração, agradecendo a Jesus, que transformou você num templo de Deus, no santuário de Deus, onde o Espírito Santo manifesta com dons sobrenaturais, com dons e carismas